Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA, cada vez mais próximo do início da temporada regular. Na semana passada eu recebi o Vitor Camargo, 2 Minute Warning, a gente deu os nossos palpites para os prêmios individuais, MVP, Defensor do Ano, Calouro. Se você não escutou, vai lá e escuta que o programa tá bem legal. Agora a gente vai pro segundo episódio de previews da temporada e a gente vai falar da Conferência Leste, né? E aqui pra me ajudar nesse preview está o William Wallace, de um dos melhores perfis brasileiros de NBA, o Coast to Coast. William, como é que você tá? Fala, Gabriel. Obrigado pelo convite mais uma vez, cara. E eu tô bem ansioso pra essa temporada, cara. Acho que a Conferência Leste vem quente. E vamos fazer esse preview aí, que é bom pra gente comparar no final do ano, né? Pra ver como é que, no final da temporada, ver se deu certo, se deu errado. Isso aí. Eu preparei aqui meus palpites do 1 ao 10, né? Os play-ins e os 6 times que vão direto aos playoffs. Então a gente vai comparando aqui as nossas classificações. Eu concordo sobre o leste vir quente, porque você olha pra Conferência Oeste, tem vários times claramente em tanking, né? Você vê o San Antonio Spurs, o Oklahoma City Thunder, o Utah Jazz, o próprio Houston Rockets, eu acho que dá pra colocar nesse balaio. No leste, só tem um time que claramente tá tancando, que é o Indiana Pacers. Exato. O Orlando Magic, o Pistons, eu acredito que depende do andamento. Acho que se um desses dois times começar a temporada devagar, eu acho que a gente vai ver, por exemplo, o Magic mandando o Franz Wagner pra casa. Ah, não, tá com um probleminha ali no joelho. O Pistons com o Cade Cunningham. E vai virar o foco pra Victor Wembanyama, né? Porque a gente viu ontem o que é o Victor Wembanyama. Eu até falei no Twitter, não sei se você concorda, William, que ele vai ser o melhor prospecto a entrar no draft da NBA desde o LeBron. Eu não acho isso absurdo. Pra mim, é sempre Anthony Davis, o Blake Griffin entra nessa discussão também, o próprio Karl Anthony Towns. Algumas pessoas colocam Zion, outras não, mas o Wembanyama é incrível. Então, o leste é mais, assim, talvez não tenha um time muito lá em cima disparado, como no oeste pode ter com Clippers, com Warriors ou com o, sei lá, Denver Nuggets talvez, mas parece que vai ser uma conferência que vai ter pouquíssimos jogos, que você vai poder entrar em quadra tranquilo, que vai ser uma noite relativamente tranquila. Concordo plenamente, Gabriel, porque eu acho que já foi tempo, né, que a Conferência Leste era baba, né? Que todo mundo falava antigamente que era o Oeste selvagem e o Leste era fichinha, não tinha nada demais. E agora, assim, falando do Victor Wembanyama, né, cara, a gente viu que, assim, eu acho que ontem ele se credenciou para ser pick 1 e, cara, é o que você falou. Pra Conferência Leste ficar fraca, só se os times propositalmente tancarem, porque assim, cara, eu vejo todos os times bem fortes, cara, com exceção ali de um Hornets da vida que não reforçou muito bem, talvez um Pacers que tá muito jovem ainda precisa maturar em todos os aspectos assim, mas cara, você consegue ver ali 12 times ali que vão brigar, assim, vão competir pelo menos, cara, então coisa que a gente não vê há muito tempo, não é? Uhum. O Hornets, eles não vão de propósito, como o Indiana Pacers, né? Mas vai porque é ruim. Vai porque realmente eles tiveram muito azar com a situação do Bridges, né? Lá e tal. Então, enfim. Vamos de trás pra frente, né? Pra manter manter aí segurar a audiência. Antes, a gente vai passar pelas odds de ir pros playoffs, over-under de vitórias, título e tudo mais. E todas essas odds estão lá no Bodog, um dos principais sites mais antigos de apostas esportivas, parceiro oficial do podcast Cara dos Esportes. Se você curte apostas esportivas, quer começar a apostar, mas de forma, claro, responsável, usa o link que tá na descrição, crie sua conta, tem bônus pro primeiro depósito de 100% até R$120. Então, você criando sua conta com o meu link também vai estar ajudando o podcast, então não perca. Vamos começar pela Seed 10. Seed 10 é o último time que vai ao play-in, né? Lembrando o formato para quem não tá lembrado. Do 1 ao 6 os times vão direto aos playoffs. O 7 e o 8 se enfrentam num dos jogos dos play-ins. Quem ganhar consegue a Seed 7, né? Vai para os playoffs de verdade.
O 9 e o 10 se enfrentam também. Quem perder tá eliminado. Quem vencer enfrenta o perdedor do 7 e o 8 pela última vaga nos playoffs. Vamos começar pela seed número 10, que pra mim foi um time bem difícil, um dos mais difíceis de encaixar aqui nessa classificação. Eu coloquei o Chicago Bulls. E interessante. Pra ir aos playoffs tá pagando 1,62 no Bodog, pra não ir 2,20. O over-under deles de vitórias é 41,5. Então você aposta que eles vão ter... Se você apostar no over, que é mais, você vai apostar que ele vai ter 42 vitórias ou mais. Se apostar no under, que é igual a menos, você vai apostar que eles vão ter 41 vitórias ou menos. Chegaram Goran Dragic, Andre Drummond, os dois do Brooklyn Nets. Saiu, na verdade, o Troy Brown Jr. Esse aqui pra mim é muito difícil, William, eu quero saber a sua opinião, porque eu sinto que eu tô tentando acertar no meio com o Chicago Bulls, porque eu vejo um cenário que esse time aperta um botão de reset nessa temporada, porque tem toda a questão física do Lonzo Ball, tem a gente não sabe como é que vai ser o Patrick Williams, o Vucevic é um contrato expirante, então eu consigo ver esse time trocando o DeRozan, trocando o Nikola Vucevic e não sendo competitivo. E eu também consigo ver esse time indo pros playoffs direto se todo mundo estiver saudável, todo mundo voltar bem, o Patrick Williams evoluir da forma como a gente espera. Mas é um time que despencou de rendimento na segunda metade da última temporada, muito por conta de lesões. E eu consigo ver esse time fora dos playoffs e eu consigo ver esse time com a seed 5, de repente brigar por uma seed 4. Onde você colocou o Chicago Bulls? Então, Gabriel, o Chicago Bulls aqui no meu, ele vem em 8º, cara. Eu acho que ele também fica nessa linha tênue de vai ou não vai, né? Acho que os torcedores de Chicago, se tiveram um gostinho daquela retomada de um time competitivo. Voltou o respeito. Isso, daquela época do Derrick Rose com o Joakim Noah, aquele núcleo com o Carlos Boozer e tal. E começaram muito bem, tá lá em cima, chegou a ficar com o seed 1 por um tempo. Mas, assim, cara, incrível que a lesão do Lonzo desmoronou todo o balaio, cara. Então, assim, e ele tem previsão para voltar, que eu acho particularmente animador, pro ano novo. Então, assim, eu acho que o Chicago tem que aguentar os pontos até o Lonzo voltar. Obviamente, não é jogar tudo nas costas dele. Não é possível que ele vai chegar e vai resolver todo o problema, porque não vai. Primeiro porque o Billy Donovan também já é um treinador um pouquinho limitado. Eu não sou muito, assim, eu não sou tão hater, mas também não sou tão fã dele. E eu acho que, assim, cara, eu acho que Chicago, DeRozan bem, eu acho que o DeMar vai manter o nível dele. Tem a questão do Vucevic, que foi muito criticado pela torcida do Bulls, mas foi o melhor jogador definitivamente dos playoffs do Bulls contra o Bucks. Então, assim, é um pivô de valor, vale muito bem na liga. A gente sabe muito bem que um Street 5, que é um pivô que espaça, ele tá valendo muito na liga ultimamente. Mas é aquela coisa, né, cara? Torcida de Chicago, que dá pra ver pelo nosso parâmetro curto, né, no Twitter, dá pra ver que é uma torcida bem, assim, paciente, cara. E isso pode ser bom, pode ser ruim, depende do que você acha, né? Mas, assim, tem gente que pensa no processo, que foi demorado, que só agora que o general manager, o Carne Sobras, está começando a tirar leite de pedra, tá tirando leite de pedra desse time, e agora ele tá começando a trazer valores para esse time. Então, assim, você pode ter uma troca do Kobe White, que é um armador, né, um point guard que tem valor na liga também. Mas é aquela coisa, cara, eu acho que vai muito pela questão da paciência. E, assim, sem o Lonzo Ball no começo dessa temporada, a gente vai ter que esperar que o antigo novato, né, agora o seguranista, o Ayo Dosunmu, que ele deu o próximo passo. Porque agora ele já foi titular na primeira partida, e a gente precisa dele agora que ele assuma essa posição de ser não só um bom defensor, que é o que ele é, mas que ele também seja, assim, um ball handler minimamente seguro. Eles precisam criar todo um ambiente para compensar que o DeRozan, o LaVine e o Vucevic não são grandes defensores, né? E aí eles tinham aquilo com o próprio Dosunmu, o Caruso, o Lonzo Ball. Quando eles perderam o Ball e o Caruso, a defesa foi por água abaixo, o Patrick Williams também, né? Então tem todo um equilíbrio, né? Que eles têm os caras que são ali excelentes na defesa e tem os caras que são péssimos na defesa, não tem um meio termo. Então você tem que sempre encontrar os encaixes nos lineups.
Meu seed 9 eu acho que você vai gostar. New York Knicks. Eles, lá no Bulldog tá pagando 2,50 pra eles irem aos playoffs. 1,50 pra eles não irem aos playoffs. Over-under de vitórias é 39,5. Chegou, claro, Jalen Brunson, do Dallas Mavericks. Isaiah Hartenstein, que eu gosto bastante como um pivô. Eu achava até que ele era melhor que o Zubac, né, em alguns momentos na temporada passada. Saiu o Taj Gibson, né, assinou com o Washington Wizards. O meu raciocínio aqui pro New York Knicks é que, assim, todo mundo... A maioria das pessoas não gostaram do contrato do Jalen Brunson, né? Isso é claro. Mas ele é um bom armador. Você tá pagando mais do que ele vale? Provavelmente. Mas ele é um bom jogador. E eu gosto dos flashes que eu vi do RJ Barrett até agora. Eu acredito que esse ano... Não sei se vai ter aquele mega salto, mas a gente vai ver um jogador melhor do que na temporada passada, no RJ Barrett. E é um time que tem muito incentivo para ir aos playoffs, né? Não é um time que vai aceitar... Não é um time que vai mudar no meio do caminho pra tanking. Que é um time que, se estiver perto ali do play-in, vai jogar a vida pra ir pro play-in. Tem um técnico muito ameaçado, né? Que é o Thibodeau. E copo meio cheio... O Randall não tem como jogar pior que ele jogou na temporada passada, né? Não só tem como melhorar, né? Então, por isso eu acho que o Knicks vai conseguir uma vaga ao play. Se vai chegar nos playoffs, outra discussão. Mas por essa urgência que a franquia tem, eu acredito que eles vão conseguir esse de número 9. Onde é que ele tá no seu ranking? Então, cara, no meu ele tá no 10º. Ele vai ser o último time do play-in, porque mesmo sendo torcedor, eu tô animador, mas ao mesmo tempo, cara, é pé no chão, sabe? É aquela sensação de pé no chão, porque, assim, o Brunson chega pra agregar muito, muito mesmo. Ele vai ser o armador que esse time precisava. E não só o armador, mas também como o cara que finaliza a jogada. Talvez um cara que tem a bola nas mãos nos minutos finais pra ser o cara inteligente da armação. E isso faltou muito nesse time. Faltava uma presença de alguém que não fosse o Julius Randle fazendo isolation pra terminar os jogos, sabe? Então, assim... Eu acho que o Brunson chega para agregar muito. O Barrett agora ele está de contrato renovado. E assim, eu acredito muito na mística do contrato, né? Então, assim, eu acho que o contrato renovado, você tira um peso das costas, você agora tem que se provar esse valor. E a torcida do Knicks valoriza muito o Barrett, assim, cara. Então, assim, eu acho que ele tem que corresponder. Eu já falei isso recentemente, ele tem que perder esse medo de fazer o release das bolas de 3, pegar confiança, arremessar. Eu acho que é o próximo passo para ele, porque eu acho ele um bom infiltrador. Eu acho que ele pode evoluir como passador também. E, assim, eu gosto muito dele também. Ele vai ter companhia também do Derrick Rose, que vai voltar bem. E sem lesão, depois de muito tempo, ele vai voltar do banco bem saudável. Agora tem a questão do Julius Randle, né? Porque, assim, cara, se você for depender dele para continuar o mesmo Julius Randle da temporada passada, pô, é triste. Gabriel, é triste. Você tivesse que apostar a sua vida, Julius Randle será jogador do New York Knicks em março? Cara, complicado. Assim, eu queria que não fosse. Mas o jeito que o Thibodeau é teimoso, eu acho que ele vai ser ainda. Porque tiveram perguntas, um insider do Knicks, do The Athletic, fez uma série de entrevistas com o Thibodeau. E ele fez 2 perguntas específicas bem legais, assim. Por que o Julius Randle não pode jogar junto com o Obi Toppin, sendo que eles tiveram uma minutagem boa juntos, assim. E, obviamente, no âmbito ofensivo e defensivo também, né? E por que o Julius Randle não foi tão cobrado, sendo que você conseguia ver a linguagem corporal dele na defesa. Entendeu? Porque ele não defendia nada temporada passada. Nada. E ele não era cobrado, ele continuava a mesma minutagem, no ataque ele vinha, pegava a bola, o famoso ball hog, né? A posse de bola tinha que estar toda nas mãos dele. E assim, o Derrick Rose já deu uma chamada nele, meio que uma indireta, né, no começo da temporada, falando que o sucesso do time depende dos jogadores tomarem responsabilidade. E, se forem criticados, não levarem pro lado pessoal, parafraseando ele, não levarem pro lado pessoal, porque isso ajuda no crescimento. Então, assim, eu acho que o Julius Randle, assim, o cara se recusar a ter entrevista pós-jogo, temporada passada, fazendo sinal de negativo pra torcida do Knicks jogando em casa. E, assim, eu acho que o jogador, obviamente, ele tem direito de se manifestar, cara, mas, assim, ele não tava bem temporada passada pra reclamar que estavam reclamando dele. Então, assim,
Você falou que não tem como ele jogar pior que a temporada passada. Meu amigo, se ele continuar com o ego dele lá em cima, porque ele vai ver o Brunson jogando melhor que ele vai ver o Obi Toppin jogando melhor porque ele tá evoluindo, vai ver o Quickley, vai ver o Derrick Rose saindo do banco jogando bem, você vai ver o próprio o Hartenstein jogando bem também, e só ele que vai continuar jogando mal. Porque dá pra construir uma estrutura com esses jogadores que você falou, né? Dá, e aí... Gabriel. Eu vi um tweet ontem falando, cara, que o time do Knicks dá pra fazer uma rotação com 10 a 11 jogadores, cara. Porque tem o Quentin Grimes, tem o Jericho Sims também, que são jogadores assim, jovens que também estão chegando. E só quem tá fazendo cara feia é o Julius Randle e o Ken Reddish, né? Parece, né? Que também Mas enfim, vamos seguir aqui. O seed número 8 eu mandei essa lista pra alguns amigos meus perguntando a opinião, e foi um time aqui que o pessoal comentou bastante. Eu coloquei na 8ª colocação Cleveland Cavaliers. Pra ir aos playoffs tá pagando 1,36, pra não ir aos playoffs tá pagando 3,0. O veranda de vitórias no Bulldog é 47,5. Chegou, obviamente, Donovan Mitchell. O Ricky Rubio voltou. Raulzinho. Robin Lopez também veio pra equipe. Saíram os 3 jogadores que saíram na troca, né? O Colin Sexton, Lauri Markkanen e o Ochai Agbaji. A minha questão com o Cleveland Cavaliers... E eles estão jogando nesse momento que a gente tá gravando, né? O jogo da pré-temporada. É que, pra mim, pode ser um encaixe que vai levar tempo. Donovan Mitchell e Garland é um backcourt pequeno, apesar do Mitchell ter um wingspan, né, uma envergadura bem grande. Ele é baixo e ele tem sido um defensor negativo no Utah Jazz. Né? Tem sido literalmente um dos piores defensores na posição de guard. Mas ele falou que sabe defender, hein, Gabriel? Ele fala, porque que ele não fez nos últimos anos é a questão, né? Mas aí, pra mim, vai ser um encaixe. E aí tem ainda a posição 3, né? Que eles querem que seja o Okoro. Mas se o Okoro for um cara que você pode marcar como marcavam, sei lá, o Tony Allen, o Andrew Robertson, aí dá uma congestionada num time que já tem 2 bigs, né? O Evan Mobley e o Jared Allen. Pra mim é um time que vai chegar forte nos playoffs, mas esse começo de temporada eu acredito que vai prejudicar a campanha deles como um todo, porque pra mim acho que vai levar um tempo até essas peças todas encaixarem. E claro que tudo isso que eu tô falando pode ser anulado caso o Evan Mobley dê aquele salto do segundo ano que a gente espera que o Evan Mobley vá dar. Concordo plenamente, Gabriel, mas assim... Rapidinho, qual colocação tá no seu? Oi? Onde é que ele fica no meu na minha tabela? Ele fica em 5º lugar. 5º, é bem mais alto. Porque eu tô animado, cara. Eu concordo com você nesses pontos de ajustes, mas assim, cara, o que eu tiro o meu panorama é que esse time, que tinha tudo pra, na temporada passada, também demorar pra ajustar, se ajustou muito bem e muito rápido, cara. A combinação Garland, Markkanen, no caso, também Allen e Mobley, cara, todo mundo falou no começo da temporada, tava todo mundo falando, a maioria falando que não vai dar certo, muito jogador grande, dividindo quadra. E, cara, o Darius Garland deu o próximo passo, ele aprendeu a distribuir bolas de um jeito espetacular e continuou pontuando. O Evan Mobley, poxa, pra mim tava na corrida pra defensor do ano, assim, cara, tranquilamente. Entre os nomes lá, entre os top 5, 6, 7 lá. Então você também tem o Jared Allen, que se envolveu muito bem nessa recriação das 2 torres, né? 2 jogadores bem grandes, assim, dividindo a posição. E agora você chegou o Donovan Mitchell. Eu acho que o Donovan Mitchell, eu tava vendo um pouquinho do jogo antes de chegar em casa, no suporte de celular. E, cara, o Donovan Mitchell jogando off-ball pode ser animador. Eu acho que é a mesma estrutura do que a gente vai poder ver também, que a gente vai falar daqui a pouco, do Hawks, com o DeJounte Murray e Trae Young. Eu acho que o Mitchell é um jogador muito rápido, muito inteligente para fazer cortes e leituras de rota. Então, assim, eu acho que com o Garland dominando a bola e o Donovan Mitchell sendo esse cara que pode ser ou facilitador para outras jogadas, ou também facilitando para o Garland fazer outras jogadas também ofensivas, eu acho que o ataque vai fluir. Agora, defensivamente, é aquela coisa que a gente está falando. Donovan Mitchell é muito ruim lendo leitura de cobertura. Eu acho que, assim, talvez estava faltando em Utah algum jogador mais, como eu posso falar, que fala mais, sabe, estilo Marcus Smart, que comanda a defesa, fala, ó, vai ter troca, fica aqui, fica atento. E, assim, faltava muito comprometimento dele na reta final dele em Utah. Também, é claro.
E, assim, ele já chegou a falar, a declaração animadora dele foi que ele chegou falando que ele sabe defender e que Utah ele não estava defendendo muito bem, mas vai mostrar isso em Cleveland. Vamos que ver. A defesa de Cleveland foi uma defesa elite e que ele quer manter esse ritmo. Agora, vamos ver, né? Porque, assim, talvez tenham que esconder ele, estilo que eles fazem com o Chris Paul no Suns, assim. Talvez botar o Okoro do lado dele na defesa, quando for um tempo mais de defesa. Pode ser interessante também, sabe? Então, a tendência é o Okoro marcar o guard mais perigoso ofensivamente, né? E você tentar esconder o Mitchell também. Mas o que ele traz de criação de próprio arremesso no final do relógio era o que faltava pra esse time, né? Então, acho que nesse ponto... era o que o Colin Sexton fazia de vez em quando, mas era naquela, assim... Tem dia que vai, tem semanas que vão. Pô, não tem como esquecer aquele jogo dele contra o Brooklyn Nets. Mas tinha dias que iam, mas tinha dias que não iam. E o Donovan Mitchell é mais garantido. Eu lembro do jogo do Colin Sexton, quando ele tava ainda em Alabama, que o time inteiro foi expulso, que ele jogou 3 contra 5, e quase que eles voltam daquele jogo. Foi o jogo mais inacreditável que eu já vi na minha vida. Vamos passar pra seed número 7, né, que é o último do play-in aqui, e na minha lista é o Atlanta Hawks. Lá no Bodog tá pagando 1,40 pra eles irem aos playoffs, 2,80 pra não irem. O over-under de vitórias é 45,5. Chegou DeJounte Murray, do San Antonio Spurs, o Aaron Holiday e o Frank Kaminsky, do Phoenix Suns. Saíram Gorgui Dieng e o Delon Wright. Assim, algum time teria que ficar fora do playoff direto, né? E eu fui de Atlanta Hawks por alguns dos mesmos motivos que eu falei do Cleveland Cavaliers, né? Da questão do encaixe e tal. Eu gosto mais de Garland e Donovan Mitchell, mas o time do Hawks me parece um pouco mais veterano, um pouco mais pronto do que o do Cleveland Cavaliers, né? E eu botei 7-8 também, né? A diferença é sempre muito pequena, mas a esperança de todo mundo é que o DeJounte Murray vai conseguir compensar defensivamente o Trae Young, mas vale um pouco da mesma coisa do que a gente falou do Donovan Mitchell, né? O Trae Young tem que se esforçar, porque por mais que você faça tudo pra esconder, vai chegar no jogo importante, eles vão botar o Trae Young o tempo todo no pick and roll. Então ele tem que pelo menos se esforçar. Então o Atlanta Hawks pra mim é seed 7. E no seu ranking aí, William? Então, o Hawks também vem no meu seed 7 também, cara. Vem logo um pouquinho na frente do Bulls, assim, porque eu acho que o Hawks ele tem um núcleo de talento que eu gosto muito pro estilo de jogo que eles estão prezando por lá. Eu acho que o Trae Young se encaixa muito bem com o Clint Capela. O Capela, no caso, que já se encaixava muito bem com o James Harden também, antigamente. Eu acho o Trae Young um dos melhores jogadores da NBA dos últimos anos, assim, fazendo pick and roll. Então, assim, eu acho muito interessante jogar não só com ele, mas também com o John Collins, assim. Eu gosto da química, Trae Young e John Collins também, que aparentemente vai ficar. E você também tem o Bogdanovic, que vai voltar saudável, ele é sempre um gatilho nas bolas de 3. Fica a questão mesmo do DeJounte Murray e Trae Young, assim. Eu acho que questão de ego não vai bater, porque, assim, o DeJounte já falava há muito tempo que queria jogar com o Trae Young. O Trae Young também é super animado para jogar com o DeJounte. Então, assim, é aquela coisa que tá todo mundo falando. Como é que vai ser o Trae Young jogando sem a bola? Essa aqui é a questão grande, porque se você botar o DeJounte Murray o tempo todo fora da bola, ele não é um grande arremessador, né? E aí você vai tirar... ele ofensivamente, ele vai ficar limitado. Então você vai... O Trae Young, ele não pode dar a bola no DeJounte Murray e ficar parado ali, assim, 3 passos atrás da linha de 3, que nem ele fazia quando não tava com a bola, né? Até o ano passado. Até a temporada passada. Sim, eu concordo plenamente, cara. E é aquela coisa. O que é animador, primeiro? Ele falou que treinou um pouquinho com o Stephen Curry, o treinador de arremesso dele também. Obviamente, eu acho que ele pediu umas dicas lá de como é que faz pra se posicionar e tal, porque, assim, agora ele vai ter que alternar, e quando ele for alternar pra ficar sem a bola, ele não pode ficar parado, Gabriel. Sim. Não pode ficar parado. Ele vai ter que ser igual o Curry, cara. Correr, contornar, ficar andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ele vai ter 2 caras muito grandes ele pra fazer bloqueio pra ele, o que pode ser benéfico. E vai depender muito do treinador agora também. E o Nate McMillan também. Não é um treinador top de linha, na minha opinião. Eu acho que ele é muito bom assim para começos de trabalho, mas por andamento assim, ele se prejudica um pouco. Ele começou bem melhor, né? Ele começou bem melhor do que a última temporada. Então, assim, eu acho que vai passar muito por essa questão de entrosamento. A minha fé é que o Trae Young é muito bom, entendeu?
Então, assim, eu acho que assim, ele vai definir. Ele é um dos melhores clutches da NBA. Se chegar até o final, ele pode garantir as vitórias, assim. Então eu boto muita fé nesse núcleo desses 4 jogadores. Então eu acho que eles terminam em 7º lá e acho que vão competir bastante a temporada também, mas não vai passar muito por essa questão de entrosamento rápido de Trae Young e DeJounte Murray, que eu acho que vai demorar mais, como a gente estava comentando, do que em comparação ao Garland e Mitchell. Uhum. Vamos passar agora para os times que vão direto aos playoffs, né? Na minha lista, eu coloquei na 6ª colocação Miami Heat. Odds para títulos dele 21,0, né? 11º ali no ranking. Campeão da conferência 9,0, quinto. Over-under de vitórias 49,5. Não chegou a ninguém assim de grande destaque. Saiu o PJ Tucker, que era uma peça importante para a equipe. E eu consigo ver as pessoas que veem o Miami Heat... Consigo entender por que as pessoas que veem o Miami Heat como um contender no leste enxergam isso neles. Mas eu vejo um time... A sensação que eles tinham para conseguir com essa configuração, eles já conseguiram. Uhum. E... Bateu no teto, né? Eu queria... Assim, claro... Troca é muito complicado, né? Quando você precisa fazer uma troca, é muito difícil você conseguir fazer uma troca porque tudo fica muito caro, né? E muitas vezes a melhor troca é aquela que você recusou. Mas era um time que precisava pra mim de um fato novo. Pra mim tá os principais jogadores, todos eles um ano mais velho, né? O Kyle Lowry, o Jimmy Butler, o Tyler Hero, pra mim ele já, falando em bater em teto, pra mim ele é isso. Um 6º homem muito bom, eu não consigo ver mais no Tyler Hero do que isso. Não gostei do contrato que eles deram. Entendo que você tem que dar esse contrato pra ele, mas não gostei muito. O Duncan Robinson, não sei mais o que esperar dele, né? Parece que, sei lá, ele era um dos melhores arremessadores da NBA e a bola parou de cair e não tem mais nada. Né? É que trocou a marca da bola, Gabriel. Eu não... Pra mim é um time que, sei lá, é um time estagnado. Eu acho que os outros times na frente deles tem muito mais a crescer e o Miami Heat eu acho que chegou no limite. Sim. Não, faz sentido, Gabriel. Eu acho que assim, a temporada do Miami Heat está muito condicionada a um Duncan Robinson muito bom. Não muito bom, assim, mas assim, um Duncan Robinson arremessando 42, 43% de bola de 3 assim, por uma extensão boa da temporada. Eu acho que você vai voltar a agregar bastante, porque o Miami Heat é um time muito bom jogando handoff. O Spoelstra tem essa especialidade. Eu boto muita fé no treinador e por isso, cara, que só pra não esquecer, o Heat vem 4º na minha lista. Eu acho que eles vão ser o último time que pega a manda de quadra. Bam Adebayo. Ele saudável uma temporada inteira faz diferença. Eu acho que esse é o nome que ele vem motivado, porque ele se sente esnobado pelo prêmio de defensor do ano, inclusive citando que a NBA tem algo particular contra ele. Mas, assim, cada um se motiva do jeito que acha melhor. E, assim, o Pat Riley tinha comentado que queria e ia mandar o Bam Adebayo ter volume de arremessos na quadra. E a gente já tá vendo o quê? Um Bam Adebayo que falou que quer arremessar 18 bolas por jogo e que tá dando arremesso de 3. Porra. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Adebayo tem que dar esse próximo passo, cara. Ele não pode ser passivo. Porque de jogador passivo nesse time, que tem minutagem, cara, já me basta o Duncan Robinson, que foi o que a gente tem de exemplo, e também o Kyle Lowry, cara. Porque eu acho que o Lowry, assim, cara, ele vai lá fazer seus 8, 10 pontos por jogo, assim, mas penando, sabe? Assim, eu acho que o Lowry tem que ser um jogador mais incisivo. Entendo que a idade chegou, e aí é um fator que pesa também nesse time, porque é um time com uma idade... Agora o PJ Tucker saiu, né? Mas era um time que tinha uma idade um pouco mais elevada do que o normal, e mesmo assim ainda corria bem a quadra pela idade que tinha. Mas era mais daquela base da hit culture mesmo, da cultura, da raça. Mas assim, se você parar pra perceber, cara, tem muitos defeitos nesse elenco que não foram consertados. Pior, perderam o PJ Tucker. É um time que depende muito do Gabe Vincent, do Max Strus, que eles repitam a temporada passada, né, pelo menos, né? Sim. E é muita coisa... Sei, é um time que eu vejo estagnado. Desculpa, rapidinho, claro. Complementar, eu acho que o Spoelstra pode ter solução pra isso. Eu acho que ele pode achar solução assim, em jogadores como o Yurt Seven, que é o turco,
Ele tá extraindo o melhor do Gabe Vincent, também tá extraindo o melhor do Strus também. Eu acho que ele pode achar respostas, cara. Mas assim, você continuar com um Dedmon da vida, não, pra mim não dá, entendeu? Pra ser um pivô reserva. Então assim, eu acho que faltou talvez trazer um ala pivô reserva pro lugar do Tucker, trazer um pivô reserva pro lugar do Adebayo. No caso, o Adebayo jogando de pivô, por exemplo. Então assim, eu acho que faltaram peças, mas eu acho que eu confio muito no técnico. Confio no técnico para trazer o melhor do Tyler Hero. O Tyler Hero, sendo um scorer, um pontuador, é excelente. Top de linha, premiado na NBA. Agora ele tem que aprender o quê? Defender. Porque essa é a diferença dele pro AJ Barrett, por exemplo, que tiveram contratos iguais. Não foram iguais, se não me engano. O Barrett, na minha opinião, não chegou no teto dele. Porque eu acho que o Barrett pode ser um bom defensor, um defensor elite e um cara que ataca muito bem o aro, como o Tyler Hero. Mas o Tyler Hero, por exemplo, cara, tem um leque ofensivo que já se provou em playoff, em final de NBA, por exemplo. Coisa que o Barrett ainda não chegou nem perto de fazer. Uhum. Então eu acho que o Hero, assim, se ele se manter focado, eu acho que ele também tem condição de dar esse passo junto com o Adebayo pra se juntar ao Butler e elevar o ranking desse time. Brooklyn Nets, 5ª colocação no meu ranking. É um time que eu consigo ver, sei lá, caindo pro play-in e tendo a seed número 1. Odds pro título no Bodog 8,0, 4ª melhores odds. Campeão da conferência 4,0. Eu falei 8,0? Não, 8,0 para título, 4º colocado. Campeão da conferência 4,0, 2º colocado. Over-under de vitórias 50,5. Chegaram nesse time TJ Warren, que a gente não sabe quando que a gente vai ver em quadra. Royce O'Neal numa troca sem muito alarde boa, dá mais um bom defensor pra equipe. Saiu Bruce Brown, que eu acho que vai ser um cara que eles vão sentir bastante. Goran Dragic, Andre Drummond, Blake Griffin. Esses outros 3 eu acho que não fazem tanta falta assim. O Drummond faz, porque o Drummond eles estão bem fino de pivô nesse momento, né? Dá pra falar que o Ben Simmons é um reforço pra equipe nessa temporada, mas é muita incerteza. E em pleno 2022, quem confia no Kyrie Irving ficando um tempo considerável em quadra é uma pessoa que gosta de viver perigosamente. Se o Kyrie Irving jogar 60 jogos, você me garantir, Kyrie Irving 60 jogos, Kevin Durant 60 jogos, pra mim eles brigam pela seed número 1. Mas é um grande se. Porque o Kevin Durant vem tendo seus problemas físicos, né? Ele já é um cara mais velho. O Kyrie Irving problemas físicos e problemas... Às vezes ele some por 2 semanas, né? A gente já viu o Kyrie Irving fazer isso no passado. Mas é um elenco que eu gosto. Pra um elenco que tem 2 caras aí de Supermax, né? Que é o Kyrie Irving e o Kevin Durant. Eles têm Seth Curry, Ben Simmons, Clarkson, Patty Mills, Joe Harris, Royce O'Neal. Trouxeram o Markieff Morris. É um bom elenco, mas as incertezas nas 2 maiores estrelas que me fazem colocar eles na 5ª colocação. Concordo com você nessa questão das incertezas do Brooklyn Nets, né? Pra mim, eles vêm em 6º lugar. Uhum. Nem tão alto, mas também nem tão baixo, fica garantido lá no playoff. O Kyrie Irving jogando uma temporada de regular, sendo regular, aparecendo na quadra, é um cara de potencial 50, 40, 90% de aproveitamento. Sim. Então, assim, que foi o que ele fez 2 anos atrás. E o Kevin Durant saudável é candidato a MVP. O problema é o que você falou. A idade tá batendo nas costas do Durant. E o Kyrie Irving, assim, tem muita coisa extra-quadra que tá pesando pro lado dele. Eu acho que o Nets... Pra mim, o que vai definir o Nets nos playoffs é o treinador. Eu acho que o Steve Nash tá na hora de dar o próximo passo como treinador para, especialmente, ver leituras defensivas, que eu acho que é um problema muito grande no Nets. Então, assim, também não gostei da perda do Drummond, porque ele chegou a render bem jogando pelo Nets, sendo um pivô reserva e também às vezes titular. Mas é aquela coisa, você trazendo um TJ Warren, que já se provou um cara ofensivo muito bom na bolha, mas já faz tempo que a gente não vê esse cara jogando, entendeu? Muita incerteza, como você falou. O Markieff também perdeu boa parte da temporada também, porque também teve o lance com o Jokic. Então ele passou muito tempo machucado, mas também é um cara desse perfil de mais grind, assim, né? De mais raça. Então, assim, que talvez faltava, que também chegou com o Royce O'Neal. Mas é aquela coisa. Eu boto muita fé também na volta do Joe Harris, assim.
o Joe Harris jogando bem. É um cara elite, arremessando de 3. E eu acho que essa chegada do Ben Simmons vai ser bom tanto pro Joe Harris como pro Kyrie Irving. Primeiro, pro Joe Harris, assim, o Ben Simmons é um passador elite. Ele vai achar o Joe Harris assim no momento que ele quiser. E pro Kyrie Irving é aquela coisa. É a mesma situação do Mitchell com Garland. Alguém para aliviar a situação pro Kyrie jogar off-ball. E o Kyrie eu gosto do Kyrie Irving jogando off-ball. Eu acho um jogador rápido. Ele foi muito bem com o Harden, assim, né? Ele é muito habilidoso, cara. O controle de corpo dele é muito bom. Então, assim, eu acho que essa dobradinha Simmons e Kyrie prometem. E o Kevin Durant vai se beneficiar disso também. Vai ficar lá parado na dele lá na ala, vai esperar a bola, fazer a função do slasher que ele sempre faz, cesta ou arremessar no mid-range, entendeu? O time espaçando a quadra direitinho, talvez com o Ben Simmons jogando na 4, de ala pivô, pode ser uma alternativa. Eu falei no Twitter que o leque é muito grande, cara, de versatilidade com o Ben Simmons na quadra. Mas também não vejo aquela coisa que você chegar no topo de conferência porque tem times melhores. Sobre o Ben Simmons, não tem time melhor pra ele do que o Brooklyn Nets montou, né? Porque ele vai estar em quadra na maior parte do tempo com 3 arremessadores de elite, né? Kevin Durant, Steph Curry, Kyrie, Joe Harris, Patty Mills, todos ótimos arremessadores, e ele vai ser o cara que vai puxar a transição. E em situação de meia quadra, ele pode colocar a bola na mão do Kyrie, pode colocar a bola na mão do Kevin Durant, e aí ele pode ir pro garrafão, fazer bloqueio, e na defesa ele vai marcar o melhor cara que tiver do time adversário da posição 1 ou 4, que ele tem a capacidade de fazer isso. Então, não tem encaixe melhor pro Ben Simmons do que essa versão do Brooklyn Nets. Claro que, no mundo ideal, com um treinador melhor seria uma situação melhor pro Ben Simmons, né? O Steve Nash até agora mostrou algumas limitações. Então o próximo passo dele vai ser ou se tornar um bom treinador, ou vai ser pela porta do CT do Brooklyn Nets para ser demitido. Algo que o Kevin Durant, pelo jeito, ficaria feliz. Seed número 4, eu coloquei o Boston Celtics. Eles são favoritos ao título na NBA, lá no Bodog, 7,0 as odds. Campeão de conferência, 3,50. Over-under de vitória, 53,5. Chegou o Gallinari, mas já tá fora da temporada, se machucou com a seleção da Itália. Blake Griffin, que tá fazendo hora extra na NBA, assinou com eles recentemente. O Malcolm Brogdon veio na troca com o Pacers. Saíram Daniel Theis, Aaron Nesmith e o Nick Stauskas, todos na troca do Malcolm Brogdon. Parece que os fãs de NBA se dividem em 2 camps, né? Uns que acreditam ainda que o Boston Celtics vai se manter no topo sem o Udoka, e outros que acham que o time muita turbulência fora de quadra para eles se manterem no topo. Eu tô mais na segunda opção, porque o Udoka foi uma parte muito importante para mudar esse time, não só na parte técnica, tática, né? Ele mudou totalmente o jeito do Celtics. Questão anímica de jogar. Também, sim. Questão justamente de liderança, né? Ele é um cara que gritava com os caras, botava o dedo na cara, que era um time que todo mundo falava que era soft, que não tinha aqueles caras durões que iam, assim, coisa de mentalidade mesmo. E o Udoka era esse cara. E, assim, fez merda fora de quadra. Tá basicamente demitido, né? Tá suspenso por 1 ano, mas eu ficaria muito surpreso se ele voltar ao comando do Boston Celtics. A equipe vai com o interino. Eu ainda acho que é um time que tem muito talento pra ser um time que vai despencar, mas pra brigar por seed 1 sem o Udoka eu não consigo enxergar, por isso que eu coloco na seed 4. Onde é que ele tá no seu ranking? Faz sentido. O Celtics pra mim vem na seed 3. Eu acho que ainda eu tô entre a esperança também e o desastre. Eu acho que você também perdeu o Udoka, foi grande parte. Mas poxa, a questão também era os jogadores na quadra, o talento. Mas poxa, se não fosse o Udoka, depois para juntar os cacos desse time que estava jogando pessimamente até o Natal, esse time não ia chegar onde chegou. E ele também tirou o melhor de cada jogador ali. O Smart virou um defensor do ano, por exemplo. Então ali eu acho também, cara, que você ir com o interino, que todo mundo tá elogiando internamente no Boston, mas, cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente não sabe como é que esse treinador são as rotações dele, se ele vai fazer o famoso, vai mexer no que tá pronto. Tem a questão do Time Lord também. Tem. Que a gente não sabe como ele vai voltar. O Al Horford, bem ou mal, ele continua top de linha, mas ele tá ficando cada vez mais velho. Então chegou o Blake Griffin pra isso, mas também tá velho.
Então é aquela coisa. Eu acho que chegou o Brogdon. Eu gosto de Malcolm Brogdon assim, pra ser um jogador ball handler que tava precisando nesse Boston Celtics assim, pra fortalecer o banco de reservas, que foi o que faltou nas finais, na minha opinião. Então, assim, falta agora confiança técnica. Os jogadores têm plena confiança neles mesmos e também nesse novo treinador. Mas, assim, eu não tenho essa confiança, cara. Eu acho que o talento tá lá, o talento é muito bom. E eu acho que é isso que vai segurar as pontas desse Celtics assim, cara, até o final. Sim. Porque você tem um Tatum e um Brown que, primeiro, o Tatum quer se provar depois dessas finais, que particularmente eu não acho que ele foi péssimo, mas ele quer se provar que chega lá de novo. E o Brown quer provar, por quê? Que se alguém tiver que sair na troca do Kevin Durant, que não tem que ser ele. Eu acho que internamente ele quer provar isso. Porque se essa temporada for um fracasso, Gabriel, eu acho que ele vai ser o cara que vai ser trocado. Sim, concordo. Entendeu? Então eu acho que é isso que vai ser um pontinho na cabeça deles, assim, cara. Uhum. Essa questão do Robert Williams eu acho que é muito importante, né? Porque ele é um cara que talvez só volte perto do All-Star Break, né? De repente depois do All-Star Break, né? Sim. Pode ser que não volte esse ano. E ele... Assim, o Marcus Smart foi eleito o melhor defensor do ano, mas pra mim o Robert Williams é o defensor mais importante desse time, né? O trabalho que ele faz ali. Quando ele foi pra esse papel de marcar o cara ali no perímetro e focar na ajuda ali na defesa do garrafão, com o Al Horford mais parado dentro do garrafão, ele virou uma das maiores forças defensivas da NBA, né? Então a ausência dele, pra mim, vai ser bem grande. Vamos passar pra Seed 3 agora. Eu coloquei o Toronto Raptors. Título pra eles está pagando 46,0 no Bodog. Campeão da conferência 21,0. Over-under de vitórias 45,5. Chegam o Otto Porter Jr. e o Ancho Hernan Gomes, que você, ouvinte, talvez conheça como Bo Cruz. Pra mim é muito mais um voto de confiança na solidez do Toronto Raptors, na frente de um Nets conturbado, de um Celtics conturbado, de uma Miami Heat, como eu falei, estagnado. Tem questões importantes nesse time do Toronto Raptors no backcourt, né? Você tem basicamente o Van Vliet e o Gary Trent Jr., que são dois jogadores que eu gosto. Mas não tem outro cara que você confia ali na rotação dos armadores, né? E eu ouvi o podcast do Zach Lowe, ele falando que, de repente, o time pode colocar o Gary Trent Jr. no banco, né? Pra ter uma rotação um pouco mais profunda e começar com o OG Anunoby, o Barnes, o Siakam e o Achua, né? Que ia ser um lineup gigantesco. Mas, assim, esse frontcourt do Toronto Raptors é especial. Porque tem o Siakam, que recuperou o melhor basquete na temporada passada, e eu acho que ele pode jogar ainda melhor. O OG Anunoby, que é aquele cara, o eterno, esse ano vai dar um salto, mas ele tem talento. E não precisa falar do Scottie Barnes, né? O Scottie Barnes, mesmo um pouco limitado da forma como ele conseguia pontuar na primeira temporada, ele já teve um impacto gigantesco. Antes de se machucar nos playoffs, ele tava jogando super bem. Então, pra mim, ele é outro candidato, assim como o Mobley, assim como o Cade, a dar um grande salto já nesse segundo ano. E aí muda esse time de figura. Eu não vejo eles com um teto que... Assim, eu não colocaria eles como favoritos ao título. Mas pra um time de temporada regular, eu acho que eles são muito fortes. Eu gosto desse over deles de vitórias, mais 45,5. Então por isso que eu coloco o Toronto Raptors na terceira colocação. E você, William? Eu coloco eles em nono, Gabriel. Nossa! Maior diferença. Agora vem a diferença, cara. Porque, assim, eu gosto do time do Toronto também. Eu gosto também como eles levaram o Cunha de azarões na temporada passada e souberam absorver isso, que todo mundo botava eles como time de tank. E souberam absorver isso aí pra jogar um basquete muito bom. A volta ao Canadá também fez muito bem pra esse time. Mas é aquela coisa, cara. A rotação é curta e isso me preocupa. Trouxeram o Otto Porter Jr., assim, renovaram com o Chris Boucher. Mas, assim, pra mim ainda continua curta. Eu via jogos do Toronto, cara, com a mesma rotação dos 5, jogando 40 minutos todo jogo. Obviamente, os caras são atletas profissionais, são pagos pra fazer isso, no melhor nível, no melhor basquete do mundo. Mas eu acho que tem times que vão vir melhores nessa questão de elenco, que eu acho que esse ano vai pesar, cara. E eu gosto do basquete do Van Vliet, por exemplo. Eu gosto muito do Siakam, que é um combo, é um coringa. O Scottie Barnes pode jogar em 5 posições.
O Nick Nurse comentou dele jogando também como um armador, uma espécie de armador também, que era o trabalho que ele fazia até a universidade. Então, assim, eu acho que é muito interessante você ter um Siakam voltando ao melhor nível, mas eu preciso ver mais desse Siakam também. Ele já falou que quer se colocar entre os melhores da posição. Ótimo, acho isso excelente, cara. Tem potencial, ele é um All-Star. Mas ele tem que voltar àquele nível regularmente. Eu acho que o Van Vliet fez muito bem pro Siakam também, o salto do Van Vliet. E tem também a questão do Precious Achiuwa, né? Eu acho que o Nick Nurse tem um diamante nas mãos que ele tem que lapidar. Um cara que pode ser um bom arremessador de tanto média distância quanto longa distância se começar a lapidar, e um defensor que pode ser, se controlando essas questões de faltas, cara, um defensor que pode ajudar bastante na defesa contra Bigs Elite, como o Embiid, como talvez um Giannis. Acho que o Achiuwa pode fazer esse trabalho, aprendendo a jogar no sistema do Nick Nurse. Mas ainda tem essa questão, assim, esse ano eu não tô muito esperançoso como estava na temporada passada. Diferente, cara, que a temporada passada todo mundo tava botando o Raptors lá embaixo. Eu tava falando, não, eu coloquei eles lá em sexto, sétimo. Esse ano uma galera tá botando um hypezinho melhor. Concordo com o hype, com quem quiser botar ele como você botou lá em cima, concordo plenamente, mas eu acho que eles vêm em nono pra mim. Eu gosto muito desse frontcourt com Barnes, com Siakam e com Anunoby. Eu acho que é muito versátil e muito talentoso. Enfim, segunda colocação eu coloquei o Philadelphia 76ers. 16-1 tá pagando o título lá no Bodog, 8,0 o título da conferência, over-under de vitórias 50,5. Chegaram PJ Tucker, Daniel House, Montrezl Harrell, DeAnthony Melton. Saiu DeAndre Jordan, reforço para o 76ers. E o Paul Millsap também, né? Os dois ali já poderiam ir de mãos dadas ao INSS. Eu sou inocente de comprar um Harden mais comprometido esse ano, porque eu coloquei ele no meu segundo time ao NBA no podcast dos palpites individuais. Porque, assim, o Harden do Rockets acabou. Ela tá enterrado, esquece. Mas ele me deu alguns sinais de que, assim, o fato dele aceitar o contrato abaixo, né, do Max, mostrou um cara que tá ciente que deixou a desejar. E visivelmente ele tá mais em forma do que no início da temporada passada. E eu acho que ele pode reviver o Harden dos melhores dias do Nets, que não era o Harden do Rockets, mas era um Harden maestro que ainda era um dos melhores guardas da NBA, um cara que uma visão de quadra ímpar. E ano passado, mesmo com todos os problemas, o pick and roll dele com o Embiid era uma das jogadas mais imparáveis da NBA, né? Então, eu consigo ver um Harden bem melhor do que o da temporada passada, e pra mim o 76ers é um candidato real ao título. E o que você acha, William? Coloco eles na minha primeira posição, Gabriel. Eles vêm pra mim em primeiro colocado, porque eu acho que o Tyrese Maxey vai dar o próximo passo esse ano. E tem que dar o salto principalmente defensivamente, né? Sim. E eu acho que ele fazendo parte desse núcleo, um núcleo experiente, que já tem jogadores experimentados, e agora com o PJ Tucker, trazendo uma experiência vencedora, além do Doc Rivers, no caso, também, né? Então eu acho que ele tem tudo pra dar o próximo passo, sim. E, cara, essa é a peça que faltava. Porque às vezes você tem um Harden que pode estar um pouquinho atípico no jogo, apático, no caso. Um Embiid que pode estar com problemas de falta, ou que pode estar sofrendo na marcação dupla, tripla. E você tem o Tobias Harris para desafogar, o Tobias já foi, na minha opinião. Ele tá lá fazendo a posição dele, tá bem, pegando rebote, fez uma boa reta final de temporada, mas é isso. O PJ Tucker não vai ser essa opção ofensiva. Você vai ter que desafogar no Maxey, que, cara, é o meu concorrente favorito para jogador que mais evoluiu. É um jogador extremamente rápido, com um pull-up jump shot dele que é muito confiante. Eu gosto muito desse tipo de arremesso dele. Ele sabe controlar a parada do corpo dele, ele controla, como o Jalen Brunson também, ele sabe controlar quando parar, quando se movimentar. E eu acho que, assim, eu vejo muito pouco defeito ofensivamente no jogo do Maxey, cara. E eu acho que o Harden pode implementar isso, porque, como você disse, o Harden deu esse passo de pensar no time. Então, o que eu prevejo do Harden, mesmo com o Doc Rivers falando que ele é a segunda opção depois do Embiid, que ele tem que ter essa atitude, eu consigo ver um Harden, cara, não passando a tocha, obviamente, mas assim, abrindo mão, às vezes, de uma noite explosiva
pra passar isso pro Maxey, sabe? O Maxey ser esse jogador de 25 pontos por jogo. O Harden ser mais o armador mesmo, né? Sim, E o Harden é aquela que pra mim era questão do peso e da confiança. Agora que ele tá no shape, cara, pô, sai de baixo. Vai deixar o shape falar por ele. Então, ele vai deixar o shape jogar por ele. É um jogador, cara, pra mim, Gabriel, ele vem fácil pra 18, 20 pontos por jogo, 13 rebotes e 10 assistências por noite. Tranquilamente. O meu número 1 é o Milwaukee Bucks, creio que é o seu número 2, né? Sim. Odds pro título no Bodog 9,0, para campeão da conferência 4,5, o over-under de vitórias é 52,5. Não saiu ninguém de fato relevante, chegou o Joe Ingles, que só deve jogar lá pra fevereiro, provavelmente, né? Chegou o Marjon Beauchamp no draft, que também não deve ter um impacto muito grande. É basicamente o mesmo time da temporada passada, e com o retorno do Chris Middleton, né? E parece que ele vai voltar cedo, né, pro lineup e já com os minutos normais dele. E é um time que quase chegou à final de conferência sem o Chris Middleton, né? E aí volta, ele é um cara ultra importante para esse time, né? O arremesso dele, a forma como ele cria o próprio arremesso. E é o Giannis, né? Giannis é o melhor jogador da NBA. Acho difícil alguém contestar esse fato atualmente. Pra mim, o Milwaukee Bucks, ele veio muito forte, como sempre. Aqui eu tô colocando eles como seed número 1. Não necessariamente é o meu palpite pra vencer a Conferência Leste, que eu vou perguntar pro William antes da gente encerrar. Mas eu acho que é um time muito certo. É um time muito encaixado. E por isso que eu acho que, assim, tem menos variáveis do que o 76ers. Por isso que eu coloco o Bucks na frente. Cara, eu gosto muito do time do Bucks. Concordo com tudo que você falou. Eu acho o time muito encaixadinho. Eu gosto do núcleo de jogadores grandes, que é o Giannis, o Ibaka e o Brook Lopes também. Eu acho que esses três podem alternar muito bem. São bem versáteis. O Giannis nem se fala, é o melhor jogador do mundo no momento, na minha opinião. Então, assim, o Giannis vai ser o Giannis. 30, 10, 5 por noite e 3 tocos. Isso tá lá. Agora, bem o Chris Middleton também, que vai voltar bem, vai voltar voltando de lesão. Você tem o Drew Holiday, que às vezes as pessoas esquecem dele, mas assim, é uma peça fundamental nesse time, embora não tenha feito um playoff muito bom na temporada passada, mas eu acho que ele voltando bem, eu acho que vai ajudar demais. Chegou o Joe Ingles, que é uma experiência que vai chegar em playoff, cara, vai ser muito importante o Joe Ingles, cara. Ou seja, eu consigo visualizar ele sendo aquele cara fazendo 3 bolas de 3, assim, no playoff, no lugar, assim, o que me preocupa é ainda o Wesley Matthews, que, bem ou mal, ainda fez uma boa defesa de perímetro na temporada passada. Eu acho que ele você ainda pode manter, mas não dando muitos minutos. O George Hill é outro que também já era para estar longe da NBA. Então, mas você tem o Grayson Allen, que fez uma série contra o Bulls espetacular, apesar de tudo. Era um cara que estava matando várias bolas de 3 por jogo. E tem o Budenholzer, que eu acho que ele se encaixa nesse sistema que ajuda o Giannis, sabe? É um técnico pro Giannis, sabe? Então eu acho que assim, o Bucks tem elenco, tem a torcida, tem um jogador com fome, que é o Giannis. E pra mim, bem forte na CD2, não pode virar CD1 também, tranquilamente. O que eu acho legal é que eles, quando o Joe Ingles estiver saudável, eles vão ter Grayson Allen, o Matthews, o Pat Connaughton e o Joe Ingles. Sim. 2 desses 4 caras estiverem arremessando bem, eles ficam no jogo e esticam a quadra, né? Então tem uma profundidade bem grande nessa... O Bobby Portis também, cara. Pra ver, são vários jogadores, cara. Ele foi muito importante quando o Brook Lopes estava machucado. O retorno do Brook Lopes é muito importante também, né? Vai obrigar o Giannis a jogar menos na posição 5, né? Deixar ele ali naquele papel de defensor ali da ajuda no garrafão, que é o que ele faz, acho que melhor do que ninguém na NBA atualmente. Então, é isso. Para recapitular aqui, do 1 ao 10, o meu palpite para a Conferência Leste é Bucks, 76ers, Raptors, Celtics, Nets, Heat, Hawks, Cavaliers, Knicks e Chicago Bulls. Quis muito colocar o Detroit Pistons no play-in. Também quis. Mas não consegui. E é um time que... Eu até tava conversando com um amigo meu que torce pros Pistons. É um time que, se não começar quente, eu acho que eles podem chamar um audible, né? Puxando um termo de futebol americano. E ir pro tanking, porque uma chance de ter o Wembanyama. Ou o Scoot também, que
É outro cara espetacular também, que seria a primeira escolha geral na maioria dos drafts. Calhou dele cair no mesmo draft do Wembanyama. Mas, William, vamos recapitular aí o seu do 1 ao 10? Vamos lá, o meu ficou Philadelphia em primeiro, ficou Bucks em segundo, Celtics em terceiro, veio depois em quarto Miami Heat, em quinto vem Cleveland, em sexto veio Nets, em sétimo veio Hawks, oitavo veio Bulls, em nono veio Toronto e em décimo veio Knicks. Então, ó, a maior discordância mesmo que a gente teve foi o Toronto Raptors. Eu acredito que isso aqui é a seed dos playoffs. Eu acredito que o Milwaukee Bucks vence a conferência. Assim, chega um ponto que você não tem nenhuma resposta pro Giannis na pós-temporada. A resposta pode ser o Embiid saudável nos playoffs, talvez. Mas eu apostaria no Milwaukee Bucks representando o leste na final da NBA. E você, William? Eu aposto no Boston, Gabriel. Gosto do time do Boston saudável, cara. Confio muito na dupla, não só Tatum e Brown, como também Horford e Robert Williams. Então é isso. Sigam o William lá no @BrasilCoast2 no Twitter. No Instagram não lembro o arroba, mas como é que é, William? Arroba lá? T2C.Brasil. Então sigam ele lá no Instagram também. Um dos melhores perfis aí de NBA no Brasil. Valeu mesmo pela presença, William, e até a próxima. Gabriel, obrigado mais uma vez pelo convite. E, galera, depois não cobra a gente no final do ano não, hein? Porque a previsão tá muito boa. Não, 100% de acerto aqui. O podcast nunca teve um erro de palpite, William. É isso aí. Nunca teve um erro. Eu deleto todos os arquivos depois que a gente dá os palpites. É isso aí, Gabriel. Mas é isso. Obrigado. Valeu, vamos ver o jogo do Flamengo agora que já tá rolando. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. O programa de NBA volta na semana que vem. Amanhã tem podcast exclusivo para apoiadores falando do Thursday Night Football. Tem live durante o Thursday Night Football também na Twitch. Não perca, cara dos esportes. Se inscreve lá, segue lá. Não sei direito como é que é na Twitch. Então até a próxima. Tchau.